Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um sábado. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que Ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. O nosso tema deste capítulo de número 138 se chama Pretensões. André, qual que vai ser o versículo que Emmanuel escolheu para embasar a reflexão aqui de hoje? Emmanuel seleciona um versículo da carta de Paulo à comunidade de Coríntios, que se encontra no capítulo 3, versículo 6. E Paulo escreve assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Porque nesse momento aqui estava tendo um conflito, né, entre as pessoas que estavam, uns ficavam mais do lado de Paulo, dizendo que ele fazia coisas melhores, outros já ficavam mais do lado de Apolo. Então, é sobre isso que o Emmanuel vai falar para nós hoje, não é verdade, Duda? Isso mesmo, André. Emmanuel vai falar sobre esse burburinho que estava gerando em relação a quem ali era o melhor trabalhador, né? E Emmanuel vai falar hoje que pouco importa o trabalhador, que o trabalhador é um mero instrumento ali, porque sem a misericórdia de Deus, o trabalhador não faz nada, é apenas mais um. E Emmanuel também fala aqui para que a gente se atente a essas recomendações que Paulo destaca na carta aqui hoje, né? Sobre perceber essas situações ao longo do nosso dia, né? No dia a dia. E ele fala o seguinte, né? Que hoje muitos são operários da causa, ao invés de ser trabalhadores do Cristo. Emmanuel fala que os operários da causa são aqueles que não mais só se alegram ali com o instrumento que Deus usa dos trabalhadores, com o resultado da obra de Deus. Eles vão se alegrar quando o reconhecimento vem dele. Eles não vão se alegrar quando vê que ele foi instrumento ali de Deus, por uma bênção alcançada a alguém. Eles vão se alegrar se eles tiverem holofotes voltados para ele. Vão se interessar para trabalhos espirituais, né, que tem maior destaque. Vai querer trabalhar naquilo que tem maior visibilidade, vai buscar esse tipo de obra. E isso, Emmanuel fala que é uma contradição para um trabalho cristão, que nós devemos buscar ser como os trabalhadores de Cristo, né? Que buscam ali apenas a bênção de Deus no momento do seu trabalho. Ele até diz que esses operários ali da causa, eles não pertencem verdadeiramente a um ciclo de bem, porque eles estão buscando os reconhecimentos terrenos e não o reconhecimento divino, como a gente bem sabe, né, que as escrituras nos indicam. Então, diante, né, de tanta contradição aí de pensamento, Emmanuel deixa aqui uma indicação para nós, para que nós não cometamos esse erro de ser enganado ou até mesmo que um dia possamos ser um enganador de alguém, né? Ele fala o seguinte, a certeza de que toda boa dádiva vem de Deus constitui excelente exercício para os trabalhadores comuns. Ou seja, é um exercício, é um trabalho que nós devemos sempre nos recordar, né? Às vezes vamos vivendo no automático, não paramos para pensar nesses detalhes, né? Porque Emmanuel também já citou aqui em alguns momentos que às vezes a gente dá mais valor ao trabalhador, né? Ele já falou, já tivemos um capítulo aqui dedicado a isso, quando na verdade não podemos ter essa idolatria, né, por algum trabalhador espírita ou algum palestrante que nós admiramos. Eles são instrumentos, né, que estão ali sendo usados para um bem comum. Então, eles também precisam
diariamente também se lembrar disso, né? Que toda boa obra que nós estamos vendo, que eles estão fazendo, são resultados da misericórdia que Deus tem por cada um de nós. Mas, André, você tem alguma história aí que possa trazer um pouco mais de exemplificação dessa reflexão aqui de hoje? Eu queria antes colocar aqui um ponto que eu achei muito interessante, que a comparação entre Paulo e Apolo, ela não vinha por parte dos dois, né? Então não tem nada de Paulo falando, não, eu sou maior que Apolo, e nem Apolo dizendo, eu sou melhor que Paulo. Mas sim os outros é que estavam colocando isso. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, de não se apegar a essa fala de outras pessoas querendo induzir um tumulto ali, né? Que não faz bem para a obra, né? Para o trabalho. Só que Paulo, muito sabiamente, ele dá essa resposta, né? Ele não se exaltou, né? Não se elevou e nem diminuiu o Apolo. Ele falou: ó, nós somos apenas mais um. Quem faz mesmo é Deus, então o que importa é fazer o trabalho. E isso é muito natural, né? Quando tem relações humanas, é muito natural que venha sempre venha comparações. Os próprios discípulos mesmos, eles quiseram saber de Jesus qual dentre eles era o maior, né? E aí, Jesus olhando e percebendo aquele questionamento, Jesus então tinha uma criança presente, Jesus coloca a criança ali em pé e fala: olha, aquele que receber essa criança, esse sim será o maior, né? E ele diz que quem é o menor dentre vós é o maior. Então, o que ele estava dizendo? Aquele que melhor entende o que precisa fazer, esse é o que tem mais entendimento, porque ele está preocupado em fazer a parte dele e não preocupado com a parte dos outros. E é só a gente lembrar também que quando teve lá aquele evento do lava-pés, né, que Jesus foi lavar os pés dos discípulos, olha o exemplo que ele estava dando de humildade, de que ele estava ali lavando os pés dos discípulos, demonstrando para eles, olha, esquece tudo isso, essa postura, essa posição social, econômica que tem nesse mundo, não é isso. Não é isso que quer dizer que você é grande, que você é o maior, né? Aqui é outra régua que mede isso. E eu lembrei também de uma coisa que Paulo diz para João Marcos, lá no livro Paulo Estevão. João Marcos, para entendermos aqui, é Marcos, né? É o evangelista. E Paulo diz assim para ele, né? Porque Marcos estava naquele momento achando que o que Paulo estava escolhendo, o caminho que estava tomando para o serviço, estava achando que estava muito difícil. Que ele falou, mas será que não é mais fácil fazer dessa forma? E aí Paulo diz assim para ele: o espírito de serviço nunca atira a parte mais difícil para os outros. Jesus não transferiu sua cruz a ninguém. Então, o que ele está dizendo? Quando a gente for pegar uma tarefa para realizar, não vamos ficar escolhendo a que é mais simples, a que é mais fácil, a que demanda menos esforço. Porque quando a gente faz isso, a gente está empurrando para outra pessoa uma tarefa mais difícil. E às vezes nós temos a capacidade, nós somos um instrumento adequado para aquela tarefa. Então, como somos instrumentos, é como se assim, às vezes você precisa capinar um lote. Aí você vai pegar de uma pá para você capinar um lote? Não, você vai pegar uma enxada, você vai pegar uma roçadeira. Então é a coisa adequada. Então, se nós somos uma roçadeira, por que nós não vamos pegar um lote para roçar e a gente vai deixar para aquele que é uma pá? Entendeu? Então a gente tem que ter esse entendimento
E aí ele fala muito bem que a parte mais difícil que muitos colocam da crucificação, né, que foi transportar a cruz, Jesus não passou ela para ninguém. Jesus naquele momento não virou e falou assim: Pedro, agora é seu momento, carrega aí para mim que isso aqui não é para mim não. Jesus não fez isso. Então não é para nós fazermos isso. Então, o que nós precisamos fazer é: surgiu uma tarefa que precisa ser realizada. Se notarmos que temos condições de fazer aquela tarefa, vamos pegar essa tarefa para fazer. Não vamos fingir que a gente não dá conta e empurrar para outra pessoa, para às vezes sobrecarregar outra pessoa, porque às vezes aquela outra pessoa não dá conta. Ela até dá conta, mas para ela conseguir fazer, às vezes ela vai ter tanto serviço a mais para fazer aquilo, sendo que tem outra que tem mais facilidade. Então, vamos entender isso, né? Dessa caridade até nisso, né? De sermos caridosos nisso, de não deixar a parte mais difícil para o outro se a gente consegue fazer. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, selecionei o último trecho que Emmanuel faz um resumo da nossa reflexão aqui de hoje. Traz assim: não te esqueça, o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor de trabalho confiado às tuas mãos, ou à tua inteligência, e serve sem pretensões, porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura, por misericórdia da providência, mas é Deus quem põe as flores e concede os frutos, segundo o merecimento. Então, Emmanuel resumiu muito a nossa reflexão aqui com esse trecho, né? Porque, na verdade, nós somos cooperadores da obra. Porque se nós nos retirarmos do nosso trabalho, se de repente eu decido parar aqui de fazer reflexão com o Emmanuel, a reflexão com o Emmanuel vai continuar sendo feita. O André vai continuar, vem um outro irmão para fazer, porque a obra ela funciona independente de quem está executando, porque ela vem de Deus. Então, qualquer trabalho no bem que você deseje sair, não vou mais seguir o caminho cristão, não vou mais fazer o bem, o cristianismo continuará. Os bens continuará, né? Todo mundo vai continuar fazendo caridade, a misericórdia de Deus sempre estará presente aqui na Terra. Porém, sem Deus não funciona. Então, nós somos esse instrumento, nós somos essa ponte, e é uma grande dádiva nossa sermos essa ponte aqui, né, para trazer o bem. Porém, nós não devemos esquecer que todo trabalho feito, né, o fato de eu estar aqui hoje, o fato de você estar lá no seu trabalho espiritual, estarmos aqui, tudo é pela misericórdia de Deus, né, por ter nos concedido todas as oportunidades de trabalho e fazer o bem para cada um que está precisando. Então, outro ponto, né, que Emmanuel destacou muito aqui hoje, né, de pensarmos é ser trabalhadores de Cristo, nos comportarmos como isso. André trouxe um exemplo aqui de não escolher a tarefa, pegue a tarefa, não tenha medo da tarefa, não pegue aquilo que é mais simples, ou vamos deixar para o próximo. Trabalhar como Cristo, independente do que seja, porque muitas das vezes aquela tarefa que ela não está ali nos holofotes, como o Emmanuel traz aqui hoje, aquela que tem menos visibilidade, às vezes ela vai ser mais trabalhosa. E às vezes essa é uma mais meritória, porque se a gente tiver no nosso coração apenas a busca pelo reconhecimento de Deus, ela será mais meritória, porém ela não tem as visibilidades. Então, busquemos conservar o nosso coração longe disso, né? Longe daquilo que os operários da causa, como a Emmanuel trouxe aqui hoje, buscam. Então, que nós possamos ter um conhecimento, como Emmanuel trouxe aqui, né? Toda boa dádiva vem de Deus. Que a gente não se esqueça dessa máxima que ele destacou, tanto aqui hoje na nossa reflexão. Toda boa dádiva vem de Deus. Que essa mensagem siga sempre presente no nosso coração, né? Tanto para as nossas tarefas, quanto também para admirar a tarefa do próximo. André, gostaria de trazer aqui algum complemento para nós? Você falou a respeito disso do serviço, né? De
da substituição, e aí eu lembrei o seguinte, que quando Kardec aceitou a missão de decodificar toda a obra, o Espírito de Verdade mandou um recado para ele dizendo que se ele não conseguisse, que já tinha outra pessoa encarregada de substituí-lo. Não é por que isso? Porque Deus não deposita todas as fichas em uma pessoa só, né? Deus não fala, não, isso aqui só vai acontecer se aquele ali conseguir fazer. Não, a humanidade não pode depender apenas de um ser encarnado. Então, é dada a oportunidade. Se ele não conseguir, ou ele abandonar, outro vai assumir e vai fazer. Por quê? Porque o trabalho precisa ser feito, independente do nome de quem faça, mas desde que faça em nome de Deus. Exatamente. É um grande exemplo. É um grande exemplo, né? E olha que era um trabalho bem grande, né? Com bastante visibilidade, um trabalho muito importante, mas né, que requeria um trabalho nos bastidores, vamos dizer assim, muito grande, né? Para você escolher. Então, teve o cuidado ali de ter outras opções, não é mesmo? Né? Então, a gente precisa sempre lembrar disso, né? Ninguém é insubstituível, né? Ninguém tem as costas quentes, né? No mundo espiritual. Todo mundo tem ali o seu livre-arbítrio de escolher ou não estar fazendo a boa obra, né? Mas que todos nós aqui possamos sempre direcionar o nosso coração rumo às obras do bem, né? Tudo que é benfeitoria de Deus aqui na Terra, não é mesmo? Podemos encerrar nossa reflexão aqui de hoje, André? Então, com essas palavras, com essa mensagem que Emmanuel deixa aqui para nós, para a gente passar a semana sempre lembrando dela, né? E para o resto da nossa vida também. Nós encerramos a nossa reflexão. Convidamos todos vocês para o próximo sábado, né? Estarmos todos juntos aqui reunidos para o capítulo 139, que se chama Por Amor. Emmanuel vai escolher um versículo de João, capítulo 12, é o versículo 40. Ele fala assim: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se converta e eu os cure. Então, aguardo vocês na semana que vem. Um ótimo sábado a todos, uma ótima semana, que a semana seja de muito aprendizado, de muito proveito para cada um de nós. Até sábado que vem. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Até sábado que vem a todos e que assim seja.